o milagre que mudou a vida de Amanda. Amanda tinha apenas 9 anos quando os primeiros sinais apareceram. Era uma menina alegre, de cabelos cacheados e um sorriso que iluminava a casa simples onde morava com os pais, no interior de São Paulo. Mas, de repente, começaram as quedas. Primeiro, um tropeço aqui, um desequilíbrio ali. Depois, as convulsões. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas quando fizeram, a palavra soou como uma sentença: epilepsia mioclônica progressiva, uma doença rara e degenerativa que, com o tempo, roubaria não só os movimentos de Amanda, mas também sua capacidade de falar, engolir e até respirar. Os pais, José e Maria, eram pessoas simples. Ele, pedreiro, e ela, donas de casa. Não tinham plano de saúde, e as consultas com neurologistas, os exames caríssimos e os remédios que mal controlavam as crises os deixaram endividados. As noites eram de choro, enquanto Amanda, cada vez mais fraca, perdia a coordenação. Os médicos foram claros: não há cura. Preparem-se para o pior. Foi então que Dona Maria, desesperada, lembrou-se de uma vizinha, Irmã Clara, que frequentava a congregação cristã no Brasil. Lá eles oram, e Deus ouve, disse a mulher, com uma convicção que Maria nunca tinha visto antes. José, cético, resistiu no início. Oração não paga remédio, Maria. Mas quando Amanda teve uma crise tão forte que precisou ser levada às pressas para o hospital, ele não teve mais forças para dizer não. No domingo seguinte, entraram pela primeira vez na pequena sala de reunião da CCB. Não havia luxo, paredes brancas, bancos de madeira, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. O que mais chamou a atenção de Maria foi o silêncio reverente. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos como a Jesus, amigo fiel e a Deus é amor. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, como um pai entre seus filhos. Amanda, sentada entre os pais, tremia levemente. As crises mioclônicas faziam seus braços sacudirem sem controle, e ela tentava esconder as mãos debaixo da saia, envergonhada. Mas ninguém a olhou com pena. Ao contrário, muitos sorriram para ela, como se já a conhecessem. Quando chegou o momento dos testemunhos, irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um deles, um homem que havia sido curado de um câncer, disse com lágrimas: Deus não muda. Se fez por mim, fará por você. José sentia o coração apertado. Será que era tão simples assim? No final, o ancião convidou os que tinham necessidades a se aproximarem para oração. Maria, sem hesitar, levou Amanda até a frente. José, relutante, seguiu. Os irmãos se agruparam ao redor deles, impuseram as mãos sobre a cabeça da menina e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Senhor, Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos tempos bíblicos. Tocai esta criança, por favor. Amanda fechou os olhos. E, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha dos remédios. As semanas seguintes não foram fáceis. As crises continuavam, e José, desanimado, quase desistiu de voltar à igreja. Não adianta, Maria. Deus não vai fazer milagres só porque a gente pede. Mas Maria, teimosa, respondia: a fé não é só pedir, José. É confiar. Eles voltaram. Toda reunião, Amanda era levada para a oração. Os irmãos não cansavam de incentivá-los: não desistam. Deus tem o seu tempo. Até que, num domingo à noite, algo diferente aconteceu. Era uma reunião de Santa Ceia. O pão e o vinho, símbolos do sacrifício de Cristo, eram passados entre os irmãos em silêncio sagrado. Amanda, sentada ao lado da mãe, pegou o pedaço de pão com dificuldade, devido aos tremores. Mas quando o ancião orou, pedindo que Deus confirmasse sua palavra, algo incomum aconteceu. De repente, Amanda sentiu as mãos pararem de tremer. Os espasmos, que antes eram constantes, cessaram. Ela olhou para os pais, assustada, e sussurrou: Mãe, não está doendo. Maria segurou seu rosto, incrédula. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Glória a Deus, alguém exclamou.
Naquela noite, Amanda dormiu sem crises pela primeira vez em anos. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora inexplicável. A epilepsia, que deveria ser progressiva, havia regressido. Em poucos meses, Amanda recuperou parte dos movimentos, voltou a andar sem ajuda e, o mais incrível, as convulsões desapareceram completamente. José, o homem que duvidara, foi o primeiro a se ajoelhar no batismo nas águas, confessando sua fé. Eu precisava ver para crer, disse, com lágrimas nos olhos, mas agora sei, Deus é real, e sua igreja é verdadeira. Amanda, hoje com 15 anos, não toma mais remédios. Ela canta nos cultos, com sua voz doce, os mesmos hinos que ouviu pela primeira vez naquele domingo. E toda vez que um visitante chega à igreja com dúvidas, ela sorri e diz: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. A lição que ficou. A história de Amanda ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de persistir mesmo quando tudo parece impossível. A congregação cristã no Brasil não promete milagres como um espetáculo, mas vive-os como frutos de uma fé simples, pautada na palavra de Deus e na oração sincera. Muitas vezes, buscamos respostas em lugares complicados, quando a solução está onde Deus sempre esteve, no meio de seu povo humilde, que não confia em si mesmo, mas aquele que tudo pode. Como disse o ancião naquela noite, Deus não muda. Se Ele sarou ontem, sara hoje. Se Ele ouviu os clamores de um povo no deserto, ouve os nossos também. E Amanda é a prova viva disso. O visitante, um homem de rosto cansado e olhos cheios de perguntas sem resposta, hesitou antes de entrar. Chamava-se Carlos, e carregava consigo um diagnóstico que os médicos haviam dado como definitivo, uma doença degenerativa que, segundo eles, o deixaria paralisado em poucos meses. Ele já havia tentado de tudo: remédios, terapias, até promessas a santos de outras crenças, mas nada adiantara. Foi quando, quase por acaso, passou em frente à igreja e ouviu os cânticos. Algo dentro dele disse: entre. Ao se sentar nos bancos de madeira simples, Carlos sentiu um calor diferente. Não era o calor do corpo das pessoas ao redor, mas algo que parecia vir de dentro para fora. Quando Amanda subiu ao púlpito para dar seu testemunho, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Como ela pode sorrir depois de tudo que passou, pensou. E então ouviu aquela frase que ecoaria em sua mente: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. No final do culto, enquanto os irmãos oravam uns pelos outros, uma senhora de mãos calejadas, provavelmente de anos de trabalho e oração, se aproximou e perguntou: filho, você quer que oremos por você? Carlos, que nunca havia pedido ajuda a ninguém, apenas balançou a cabeça, e as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ele não sabia nomear: esperança, talvez. Naquela noite, o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com uma autoridade que Carlos nunca havia visto. Não eram palavras bonitas ou cheias de retoques, mas sim uma conversa direta com Deus, como quem fala com um pai que ouve. Senhor, este filho teu precisa sentir teu toque. Mostra a ele que tu és o mesmo Deus que sarou os cegos, que ressuscitou os mortos, que transformou a água em vinho. Que ele saia daqui sabendo que, para ti, nada é impossível. Carlos saiu da igreja naquela noite com uma estranha leveza no peito. Não sentia mais a dor constante nas pernas, mas atribuiu isso ao cansaço ou à emoção. Porém, na manhã seguinte, ao acordar, tentou se levantar como fazia todos os dias, apoiando-se nos móveis para não cair, e percebeu que conseguia ficar de pé. Sozinho. Os tremores haviam desaparecido. Os espasmos que o atormentavam há meses, sumido. Ele correu para o espelho e se olhou como se visse um estranho. Os olhos, antes opacos, agora brilhavam. As mãos, que antes mal conseguiam segurar um copo, estavam firmes. E então, como quem precisa confirmar que não está sonhando, Carlos fez algo que não fazia há anos: ajoelhou-se. Não por fraqueza, mas por gratidão. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi como um visitante, mas como um filho que encontrou o caminho de casa. Ao ver Amanda, ela reconheceu aquele brilho em seus olhos, o mesmo que ela própria tivera depois do seu milagre. Deus é fiel, ela lhe disse, e Carlos, com a voz embargada, respondeu: agora eu sei. E assim, entre lágrimas, risos e abraços dos irmãos, Carlos aprendeu que milagres não são contos de fadas. São realidades que acontecem quando a fé encontra a graça de um Deus que não desiste de ninguém.
A igreja não era um lugar de respostas prontas, mas de corações dispostos a confiar. E ali, entre pessoas comuns que acreditavam no extraordinário, Carlos descobriu que sua história não havia terminado na verdade, estava apenas começando. No domingo seguinte, Carlos chegou cedo à Universal. Desta vez, não foi para se esconder no fundo, mas para ajudar a organizar as cadeiras, arrumar os folhetos e até mesmo cumprimentar os irmãos na porta com um sorriso que agora nascia de dentro para fora. A pastora ouviu de longe e se aproximou, colocando a mão em seu ombro com aquele jeito materno que só quem já viu muitas batalhas tem. Deus tem um propósito para você, Carlos, ela disse baixinho. E não é só para receber, mas para ser um canal de bênção. Ele não entendia muito bem o que aquilo significava, mas o coração acelerou. Naquela noite, durante o culto, quando o bispo começou a falar sobre a importância de testemunhar, Carlos sentiu algo mexer dentro dele. Não era medo, nem vergonha, era uma chama. Quando o apelo foi feito para quem queria dar um passo na fé, ele se levantou sem pensar. Subiu ao altar com as pernas trêmulas, mas com uma certeza, não podia mais guardar só para si o que Deus tinha feito por ele. Na frente de todos, com a voz ainda um pouco trêmula, Carlos começou a contar. Falou do desespero, das noites em claro, do dia em que quase desistiu. Mas principalmente, falou do momento em que, ali mesmo naquele templo, sentiu uma paz que não vinha de si mesmo. Eu achava que Deus tinha me abandonado, ele disse, olhando para o chão por um segundo antes de levantar a cabeça com firmeza. Mas ele só estava me esperando aqui. Quando terminou, o templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras se levantaram para também dar seus testemunhos. Uma senhora de cabelos brancos, que Carlos nunca tinha visto antes, se aproximou e segurou sua mão com força. Meu filho estava na mesma situação que você, ela contou, os olhos brilhando. Hoje ele está livre das drogas e trabalha na obra de Deus. Seu testemunho me deu mais fé. Nos dias que seguiram, Carlos percebeu que sua vida tinha virado de cabeça para baixo, mas dessa vez, para o lado certo. Os amigos do passado ligavam, mas ele já não sentia mais vontade de voltar aos mesmos lugares. Agora, suas tardes eram preenchidas com visitas aos cultos de libertação, onde ele ajudava a orar por outros que chegavam quebrados como ele um dia chegou. Às vezes, via o próprio reflexo neles, o olhar vazio, os ombros caídos, a desesperança estampada no rosto. E então ele se ajoelhava ao lado deles e falava baixinho: Deus pode te tirar disso. Eu sei, porque ele me tirou. Um dia, enquanto orava por um jovem que tremia de abstinência, Carlos sentiu uma unção tão forte que as palavras saíram sem que ele planejasse: no nome de Jesus, essa escravidão acaba agora. O rapaz caiu no chão, chorando, e quando se levantou, seus olhos estavam diferentes, livres. Naquele momento, Carlos entendeu o que a pastora tinha dito: ele não era mais só um milagre, era um instrumento. Meses depois, Carlos estava de pé no púlpito, não mais como um testemunho, mas como um obreiro. Sua vida tinha se tornado um farol para outros que ainda navegavam no escuro. Amanda, que agora era sua noiva, sentava na primeira fileira, sorrindo enquanto via o homem que Deus tinha moldado a partir daquelas cinzas. Eles falavam em casar na igreja, em construir uma família sob a mesma fé que os tinha salvado. E assim, entre orações, lágrimas de alegria e vidas transformadas, Carlos descobriu que o maior milagre não tinha sido só a sua libertação, mas a certeza de que, onde quer que haja um coração disposto a crer, Deus está pronto para escrever uma nova história. A Universal não era apenas um lugar onde ele tinha encontrado a fé, e era o lugar onde ele tinha encontrado a si mesmo. E agora, com as mãos estendidas para o céu e o coração cheio de propósito, ele sabia, a melhor parte ainda estava por vir. O tempo passou, e o testemunho de Carlos se espalhou como um fogo santo por toda a região. Não era mais apenas a família, os amigos ou os irmãos da igreja que conheciam sua história agora, até desconhecidos o abordavam nas ruas, com os olhos brilhando de esperança. Você é aquele irmão que Deus libertou das drogas e da depressão, não é? Perguntavam, muitas vezes com a voz embargada. E Carlos, com aquele sorriso que só quem foi verdadeiramente perdoado consegue ter, respondia: não fui eu, meu irmão. Foi Jesus. Ele ainda faz milagres hoje, e o seu maior prazer é transformar vidas. Amanda e ele se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, dentro da Universal. O pastor que os uniu era o mesmo que havia orado por Carlos na primeira vez que ele entrou ali, quebrado e sem esperança.
Dessa vez, porém, não havia lágrimas de dor, apenas de gratidão. Os dois joelharam juntos no altar, agradecendo não só pela restauração de Carlos, mas pela família que Deus já estava preparando para eles. Os meses seguintes foram de muita batalha, mas também de muitas vitórias. Carlos, que antes mal conseguia arrumar um emprego por causa do vício, agora trabalhava como auxiliar em uma oficina mecânica, honesto e dedicado. O dono do lugar, um homem cético que já havia demitido muitos funcionários por causa de roubos ou faltas, um dia o chamou no escritório e, depois de um longo silêncio, disse: Carlos, eu não sei o que aconteceu com você, mas quero o que você tem. Foi ali, entre ferramentas e peças de carro, que Carlos teve a oportunidade de compartilhar sua fé. Uma semana depois, aquele homem, que nunca tinha pisado em uma igreja, estava sentado ao seu lado no culto da Universal, com os olhos marejados enquanto ouvia a palavra. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Amanda engravidou. A notícia veio em um momento em que eles ainda estavam se ajustando financeiramente, mas a alegria foi maior que qualquer medo. No entanto, no terceiro mês, um exame revelou uma complicação grave. O médico, sério, disse que havia riscos de a gestação não prosseguir. Amanda chorou no colo de Carlos naquela noite, e ele, em vez de desanimar, a abraçou firme e disse: Deus nos tirou do lixo e nos colocou num trono. Ele não vai nos abandonar agora. Naquela mesma hora, eles foram para a igreja, mesmo já sendo tarde. Encontraram o pastor em seu gabinete, e os três oraram juntos, com fé inabalável. Semanas se passaram, e a cada novo exame, os médicos se surpreendiam. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça. O bebê não só se desenvolvia normalmente como estava saudável. Quando nasceu, uma menina linda e perfeita, o médico que a entregou nas mãos de Amanda não conseguiu segurar as lágrimas. Isso é um milagre, ele murmurou. Carlos, com a filha nos braços, olhou para o céu e sussurrou: Eu te disse, Senhor. O Senhor nunca falha. A pequena Sofia, nome escolhido em homenagem à sabedoria de Deus, se tornou mais um motivo para Carlos e Amanda servirem com ainda mais paixão. Eles começaram a liderar um grupo de apoio na igreja para casais e famílias que passavam por lutas semelhantes às que eles haviam enfrentado. Muitos que chegavam ali desanimados, com casamentos desfeitos ou filhos perdidos nas drogas, encontravam não só palavras de encorajamento, mas exemplos vivos de que a mudança era possível. Um dia, um jovem entrou na Universal arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro forte de álcool. Carlos o reconheceu imediatamente e era o filho de uma irmã da igreja, que há anos orava por ele. O rapaz, chamado Lucas, estava no fundo do poço, assim como Carlos já esteve. Sem dizer nada, Carlos se aproximou, colocou a mão em seu ombro e o levou para um canto. Eu já estive onde você está, ele disse, com uma calma que só quem já foi resgatado das trevas consegue ter, mas Deus tem um plano para a sua vida. E eu vou te mostrar como ele pode te tirar daqui. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, não resistiu. Naquele dia, ele entregou sua vida a Jesus. Anos depois, Lucas estava de pé no púlpito, dando seu próprio testemunho. Ao seu lado, Carlos, agora um obreiro dedicado, sorria enquanto via mais uma vida sendo transformada. A Universal não era apenas um prédio para eles, era um campo de batalha onde Deus escrevia histórias de redenção todos os dias. E assim, entre risos de crianças correndo nos corredores da igreja, casais se reconciliando e jovens sendo libertos, Carlos entendia cada vez mais que o milagre não tinha sido só dele. Era de todos que, como ele, um dia ousaram acreditar que Deus ainda opera. Que a fé não é teoria, mas uma força real que move montanhas. Que a Universal não era só um lugar de culto, mas um hospital para almas feridas, um refúgio para os perdidos, um lar para os que foram adotados pelo Pai. E enquanto ele olhava para sua família, sua esposa, sua filha, os irmãos que havia ganhado pelo caminho, Carlos sabia que a melhor parte não era só o que Deus já tinha feito, mas o que ele ainda faria. Porque quando Deus começa uma obra, ele a aperfeiçoa. E a história deles, como a de tantos outros, era apenas o começo. Os dias se passaram e Carlos percebeu que o milagre em sua vida não era um ponto final, mas um novo início. Cada manhã, ao acordar, ele sentia um fogo no peito, uma certeza de que Deus tinha planos ainda maiores para ele e sua família. Não era mais aquele homem que entrava na Universal arrastando os pés, com o peso do desespero nas costas. Agora, ele caminhava com a cabeça erguida, os olhos brilhando com uma fé que contagiava até os mais céticos.
Um domingo, enquanto ajudava a organizar as cadeiras após o culto, o pastor se aproximou com um sorriso que já era familiar. Carlos, tenho algo para te falar, disse, colocando a mão em seu ombro. Deus tem usado você de uma forma tão especial aqui que a liderança quer te convidar para fazer parte do grupo de oração. Não é um cargo, não é um título, é uma missão. Você já sabe como é estar do outro lado, como é sentir que não tem mais saída. Agora, Deus quer usar sua história para puxar outros para a luz. Carlos sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Ele, que um dia pensou em desistir de tudo, agora era chamado para ser um instrumento de Deus. Não porque fosse perfeito longe disso, mas porque tinha experimentado o poder da misericórdia. E quem melhor para estender a mão a um afogado do que alguém que já esteve se debatendo nas águas? No primeiro dia como intercessor, ele se ajoelhou ao lado de um homem que chorava baixinho, as mãos trêmulas, a voz quebrada. Não aguento mais, irmão. Minha família está se desmanchando, as dívidas estão me sufocando, e eu não vejo saída. Carlos não ofereceu palavras vazias. Ele simplesmente segurou as mãos daquele homem e disse: Eu já estive onde você está. Mas hoje eu te digo, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele vai te surpreender. E então, começaram a orar. Não demorou para que o Espírito Santo começasse a mover. O homem, que entrou na igreja com o coração em pedaços, saiu com um sorriso tímido, mas uma esperança renascida. E Carlos entendeu, o milagre não era só dele. Era uma corrente. Cada vida transformada se tornava um elo, puxando outra, e outra, e outra. Sua filha, Maria, que antes mal falava com ele, agora o acompanhava nos cultos, cantando nos corinhos infantis com uma alegria que enchia os olhos de Carlos de lágrimas. Sua esposa, que tanto havia sofrido com suas escolhas, agora o olhava com um amor renovado, como se estivesse redescobrindo o homem com quem havia se casado. Deus não só te mudou, Ele nos deu uma segunda chance, ela lhe disse uma noite, enquanto seguiam de mãos dadas para casa após a reunião de casais. Mas o maior teste ainda estava por vir. Um dia, Carlos recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Seu antigo chefe, o mesmo que o havia demitido anos antes, estava doente, em estado grave. Os médicos não davam esperança. A família, desesperada, havia ouvido falar dos milagres que aconteciam na Universal e pediu sua ajuda. Carlos sentiu o coração apertar. Aquele homem lhe havia causado tanta dor, tanta humilhação. Mas então, ele se lembrou das palavras do pastor: perdoar não é esquecer o que fizeram contigo. É soltar o direito de se vingar e deixar Deus agir. Sem hesitar, Carlos foi até o hospital. Ao ver o ex-chefe, frágil, conectado a aparelhos, sentiu uma onda de compaixão. Não havia mais raiva, apenas uma tristeza por aquele homem que, assim como ele um dia, estava perdido. Vou orar por você, disse, colocando a mão em sua testa. E ali, entre o cheiro de remédios e o zumbido das máquinas, Carlos clamou com a mesma fé que havia mudado sua vida. 3 dias depois, o médico ligou, incrédulo. É um milagre. Os exames não mostram mais nada. Ele está se recuperando de uma forma que não conseguimos explicar. Carlos sorriu. Não era surpresa para ele. Já havia visto Deus fazer o impossível. Quando o ex-chefe, agora recuperado, apareceu na Universal para agradecer, não reconheceu Carlos de imediato. Mas quando soube quem era, caiu em prantos. Eu te tratei tão mal, e você me salvou. Carlos o abraçou forte. Não fui eu. Foi Deus. Ele usa até as nossas feridas para fazer milagres. E assim, a história de Carlos se tornava cada vez mais um testemunho vivo de que, na Universal, não havia casos perdidos. Havia apenas almas que ainda não haviam encontrado o caminho de volta para os braços do Pai. Cada culto, cada oração, cada lágrima derramada no altar era uma prova de que Deus não apenas ouve, mas age. E que, quando um coração se rende, ele faz muito mais do que o imaginável. Carlos agora sabia, sua vida não era mais sua. Pertencia a Deus. E cada passo que dava era para levar outros ao mesmo lugar onde ele havia sido encontrado, nos braços abertos de um pai que nunca desiste de seus filhos. O milagre completo. Aqueles braços que outrora empunhavam ódio agora se erguiam em adoração. O homem que chorava diante de Carlos era o mesmo que, anos antes, o havia traído, roubado e deixado à beira da morte.
Mas ali, no altar da Universal, a justiça divina se revelou não em vingança, mas em restauração. Naquela noite, enquanto oravam, o médico chegou com os exames. O tumor que consumia o corpo daquele homem havia desaparecido. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Carlos sorriu. Isso tem nome: milagre. Anos depois, os dois estavam lado a lado no púlpito, contando a história que só Deus poderia escrever. O ex-inimigo, agora um pastor, seguiu Carlos na missão de resgatar vidas. Ele me salvou quando eu não merecia, repetia, apontando para Carlos. Não, corrigia este, com os olhos brilhando. Deus nos salvou ambos, um da doença, outro do ressentimento. Porque o maior milagre não foi curar um corpo, mas unir dois corações que a dor deveria ter separado. Reflexão final. A vida nos ensina que as feridas mais profundas podem se tornar portas para a graça. Carlos descobriu que Deus não apaga nosso passado, ele o redime. O ódio que ele poderia ter cultivado se tornou semente de um ministério, a traição que sofreu, ponte para salvar quem o magoou. E assim, o acaso perdido se tornou a maior prova de que, para Deus, ninguém está além do alcance do seu amor. Lição de vida. Quando entregamos nossas dores a Deus, Ele as transforma em chaves para libertar outros. O milagre não é só o que Ele faz por nós, mas o que faz através de nós mesmos, ou especialmente, onde fomos quebrados, pomba.